Senhor Jesus, nós nos colocamos aqui, Senhor, como um vaso nas mãos do oleiro. E eu sei, Deus, que algumas pessoas estão aqui quebradas, desfeitas, rachadas. Mas isso não nos preocupa. Porque não nos preocupa o fato de que nós estamos quebrados. Nos preocupa se nós estamos nas mãos do oleiro. Porque se nós estamos nas mãos do oleiro, Tu és capaz de hoje, nessa manhã, fazer nova todas as coisas. Por isso eu te peço, Senhor Jesus, que Tu ministres uma palavra especial e sobrenatural. Nós cremos, Pai, que nesse momento os Teus anjos, querubins e serafins estão, Senhor, ministrando. Cremos que Teu Espírito Santo está à vontade entre nós. Por isso, de maneira sobrenatural, visita o nosso coração. Ah, Pai, nós queremos confessar, Senhor, que nós temos muitas vezes insistido em dar ordens ao oleiro. Mas hoje nós confessamos que somos totalmente dependentes de Ti. Por isso, Jesus, assim como tantas vezes Tu já fizeste, mais uma vez, nos faz um vaso novo. Ministra ao nosso coração uma poderosa palavra, abre os nossos olhos, ouvidos, cativa o nosso coração. Eu oro, Pai, para que nesse momento não hajam distrações, mas que hoje, Senhor, possamos entender aquilo que Tu queres trazer, que haja em nós endereço para essa mensagem. Esse é o nosso pedido, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, irmãos. Vocês estão bem? Que bom, que bom. Também estou bem. Depois de 15 dias de férias, eu estou super bem, animado, renovado, feliz por mais uma vez abrir a palavra do Senhor Jesus para ministrar algo ao coração de vocês. Por isso eu quero que vocês abram suas Bíblias em segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Capítulo de número 4. Nós vamos ler do verso 6 em diante. Então, Paulo, escrevendo a Timóteo, verso 6 em diante, diz assim: Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate. Terminei a corrida. Guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Quero que você olhe mais uma vez para o verso 7, que diz: Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Sabe, queridos irmãos, nós estamos numa série de mensagens cujo título é Recalculando a Rota. Mas hoje eu não gostaria apenas de explicar para vocês como recalcular a rota. Eu queria, na verdade, perguntar para vocês para onde vocês estão indo, porque a rota depende do destino. Eu não sei se você percebe, mas o seu GPS só recalcula a rota de acordo com a referência do destino que você põe. O grande problema de muitos de nós nessa sociedade moderna é que nós não sabemos para onde estamos indo. Nós estamos correndo como um hamster sem direção numa roda. O nosso esforço é para nos manter, para ter condições de continuar nos esforçando. Parece que muitos de nós não temos absolutamente nenhuma direção. Daí aparecem pessoas vendendo direções. E não são poucos os cursos, os profissionais que vendem direções. Ele pega uma figura que não tem para onde ir, que não tem ânimo, que não tem esperança, e diz assim: olha, daqui para frente eu vou te ajudar, eu vou te dar umas metas, eu vou contigo, vou te apoiar, você vai subir essa montanha. E para o indivíduo que não tem nenhuma noção sobre a montanha, qualquer montanha que ele subir está valendo. O grande problema é que depois de tanto esforço, muitas vezes ele descobre que
que subiu a montanha errada. E aí a vida passou. Você passou a vida inteira subindo uma montanha, e quando sobe, em vez da sensação ser essa de Paulo, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé, você tem a sensação de que a sua vida passou e você fez esforços para subir a montanha errada. Você já viveu essa sensação? Será que você já tem experimentado isso há algum tempo? Qual é o seu destino? Porque nós só podemos recalcular a rota a partir da direção. Muitos de nós nessa sociedade moderna parecem com uma história que eu ouvi recentemente, de um homem que descobriu onde estavam vendendo uma boa terra. E era uma terra distante, então ele foi até lá, e quando ele chegou lá, ele descobriu outra coisa muito interessante. A terra não estava medida. A pessoa que estava vendendo a terra disse para ele o seguinte: você vai ouvir um sino, e você pode ir, e por onde você for, será seu, desde que, quando você voltar, a tempo de escurecer, você saiba por onde foi, e chegue antes de escurecer. Aí o indivíduo ficou encantado com aquilo, e ele se danou a correr, e ele foi correndo, e correndo, e correndo em várias direções, e a cada montanha, ele celebrava, a cada lago, ele ficava mais encantado. Ao meio-dia ele começou a calcular que era necessário voltar, mas ele viu um pouco mais à frente uma floresta, e ele falou assim: se eu for um pouquinho mais, aquela floresta será minha. E ele começou a correr. Aí quando ele passou da floresta, ele viu um lago lindíssimo, e ele disse: eu tenho que ir um pouquinho mais, e o horário estava passando, ele tinha que voltar de todo jeito, até que finalmente, já exausto, ele começa a voltar. E ele vai fazendo aquele caminho de volta, exausto, já não tinha mais o mesmo ritmo, o cansaço tinha tomado conta dele. E quando ele chega muito próximo da linha de chegada, a cidade inteira está esperando por ele, mas ele já estava tão exausto, que morreu de exaustão, perto da linha de chegada. E aí alguém perguntou: eu não sei quanto um homem precisa para ser feliz. Ao que um outro respondeu: para ser feliz eu também não sei, mas para morrer só precisa de uma cova pequena. Ontem, duas pessoas muito queridas da nossa comunidade sepultaram seus familiares. E sempre que a gente vai a um sepultamento, a gente pergunta o que é a vida. Sempre que a gente está diante de alguém que vai ser sepultado, nós falamos sobre o trajeto daquela pessoa. E talvez a pergunta mais basilar que eu posso fazer para você hoje é: qual é a sua direção? Para onde você está indo? Será que você não se encantou com aquilo que está te matando? Nas minhas férias, eu fui ler sobre um fato que aconteceu no ano que eu nasci, 87. E aí eu fiquei impressionado com uma história que alguns de vocês vão lembrar, quando dois operários descobrem um produto abandonado numa clínica lá em Goiás. Eu estou falando do Césio 137. E quando eles viram aquilo reluzindo, eles começaram a ficar encantados e disseram: agora a nossa vida vai mudar. E eles pegaram o que eles não sabiam, mas era um produto terrivelmente radioativo. E aí, vendo um documentário sobre esse fato, a gente começa a ver que eles levaram com todo carinho, esconderam dentro de casa, e para as pessoas que eles mais tinham afeto, eles davam um pedaço, como se fosse um ouro especial, e aquilo ia tirando deles a saúde, até que tirava deles a vida. Eu fico pensando que nós às vezes estamos encantados
com aquilo que é nada mais do que a razão da nossa morte. Para onde você está indo? Qual é a sua direção? A gente vai recalcular a rota, mas a gente vai para onde? Qual é o caminho? Essa carta que nós lemos do apóstolo Paulo a Timóteo foi a sua última carta. E esse fato é importante, porque quando a gente conhece uma pessoa, nós queremos saber como foi o seu fim. Esse texto que nós lemos foi uma das últimas expressões do apóstolo Paulo antes da morte. Se você não sabe, queridos irmãos, Paulo estava na sua segunda prisão em Roma. Ele estava numa masmorra em condições subhumanas, e a sua sentença já havia saído, era morte certa. Paulo já sabia o que lhe esperava um pouco mais à frente. Mas ele insiste escrevendo para Timóteo, um jovem pastor, quem sabe mais novo do que eu, que recebeu as últimas palavras de Paulo, dizendo: pregue o evangelho. Porque nos últimos tempos o mundo terá coceira nos ouvidos, mas pregue o evangelho. Em tempo e fora de tempo, pregue o evangelho, Timóteo. Seja padrão dos fiéis, e se você quiser, leia depois em casa todos os conselhos que esse velho Paulo dá ao jovem Timóteo. Mas depois de tantos conselhos, o verso 6 diz: quanto a mim, e ele fala dele, e ele vai fazer uma avaliação de vida. É isso que eu quero que você faça hoje, uma avaliação da sua vida. Talvez essa não seja a mensagem que você esperava ouvir, quem sabe você esperava ouvir aqui uma profecia, uma promessa de muita esperança, porque a gente quer muito mais receber do que pensar, mas aquilo que Deus quer te dar hoje vem a partir da tua reflexão de vida. Eu não sei se você sabe, mas Paulo aqui já era um homem velho e já tinha sofrido muito. Paulo sofreu naufrágios, açoites, apedrejamento, perseguições as mais diversas, teve que se fingir de morto muitas vezes. Ele arduamente trabalhou fazendo tendas para financiar o seu ministério de pregador e plantador de igreja. Esse era o velho Paulo. Mas o texto também nos diz que ele estava sozinho. Ele não tinha, talvez, família. A gente não sabe dos detalhes, mas eu suponho que essa expressão dele de afeto para Timóteo talvez possa ser as lacunas familiares que ele não teve, porque se empenhou demasiadamente naquilo que foi chamado a viver. O maior líder da igreja primitiva, o maior teólogo de todos os tempos, o maior missionário de todos os tempos, agora esperando o seu martírio. E ele olha para a sua vida e vai fazer conclusões que eu espero que você um dia faça na beira da morte. Ele foi mais influente do que qualquer homem rico daquela época, mais poderoso do que qualquer outro da sua geração, mas ele não teve nenhuma descendência, nenhuma herança, nenhum luxo. Eu fico imaginando, queridos irmãos, como foi que ele terminou os seus dias. Será que ele estava amargurado? Será que ele estava deprimido, para baixo? Como era o coração de Paulo nos seus últimos dias? Você consegue imaginar isso, não? Frustrado? Eu fico pensando que se um pastor da teologia da prosperidade fosse olhar para Paulo e ia dizer assim: você é um coitado, você não tem nada, não tem onde cair morto, já está velho, ninguém para apoiar. Isso aí foi falta de fé, concluiria o pastor da prosperidade.
Se a gente colocasse um coach perto de Paulo, como é que ia ser a avaliação? Talvez o coach dissesse assim: que pena que ele não viveu a vida abundante em todas as suas áreas, porque família não tem como expressar, finanças, meu Deus, amigos nenhum nesse momento. Coitado, a vida abundante de Paulo não foi vivida. Se você puder, avança um pouco mais o verso 9, só para você entender o drama de Paulo. Paulo vai falar um pouquinho mais para frente, no verso 9, o que ele estava vivendo. Primeiro, eu quero que você perceba o drama da solidão. Se você sofre com solidão, fica tranquilo, Paulo também. Procure vir logo ao meu encontro. Sabe por que esse desespero? Porque quem está só tem pressa. Vem logo, vem logo. Se você puder, vem logo, porque eu estou sozinho, vem logo, vem depressa. Aí ele vai para um outro drama, que esse ainda dói mais, que é o drama do abandono. Verso 10 diz isso: pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, e Tito para a Dalmácia. Você já investiu em alguém muitos anos na sua vida, e depois ela te abandonou? Eu sei que eu estou falando aqui com mulheres que foram abandonadas pelo seu marido, depois de anos cuidando dele. Dói, não é? Paulo também sabia o que era essa dor, porque ele também foi abandonado. Aí eu quero que você olhe um pouco mais adiante e veja no verso 14. O texto diz assim: Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a retribuição pelo que fez. Você achou que os haters era a invenção da modernidade? Você achou isso, não? Que vez por outra aparece no meu Instagram alguém que gasta energia comigo para me fazer mal. Eu fico lamentando a vida dessa pessoa que gasta a vida dela para expressar ódio. Mas os haters, não é novidade. Paulo sofreu. Alexandre, o ferreiro, o latoeiro, causou-me muitos males. Você já teve alguém que te machucou muito? Muito. Alguém assim que te feriu demais, foi além da conta. Aí ele vai para um outro drama, mais adiante. Se você puder, você vai ver o seguinte. Aliás, o verso 13 diz assim: quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Que drama é esse, Thomas? Da privação. Alguém que é apaixonado pelo estudo, mas não tem um livro para estudar. Alguém que estava preso em Roma, no inverno terrível de Roma, e não tinha uma capa para se cobrir. Privação. O que você vai dizer desse cara? Que vida frustrada. Aí eu quero que você vá um pouquinho além, porque isso dói demais. Vai um pouquinho além que você vai ver uma outra dor de Paulo. Verso 16: na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado. Você já sofreu a dor da ingratidão? Dói, não é? Pastor lida com isso o tempo inteiro. Deixa eu só te dizer, vou desabafar, que bom que eu estou em casa, posso desabafar. Pastor sofre com isso o tempo inteiro. Vou pregar aqui agora só para os pastores. Quantos pastores nós temos aqui? Levante sua mão aí se você é pastor aqui. Só para você agora, recebe essa palavra aí, irmão. Você cuida de uma pessoa 10 vezes. No dia que você não cuidar, essa pessoa vai embora, porque a conta da igreja é sempre assim: 10 menos 1 é igual a menos 1. Um pastor amargurado é um pastor que esperou da igreja gratidão. Foca em Jesus, sabe por quê? Porque o verso que vem adiante me mostra para onde a gente tem que olhar, para a gente não nos amargurar. Verso 16,
nos diz o que aconteceu, mas o verso 17 nos diz o cenário. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças, aleluia, para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada a todos os gentios. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele seja glória para todos sempre. Amém. E quando a gente espera do outro, a gente vai se amargurando. Mas aí a gente lembra no nosso ministério, Rodrigo, que é Ele quem vem, que é Ele quem tira da boca do leão, é Ele quem está conosco nas situações mais difíceis. Aí o nosso coração se enche de esperança e a gente descobre mais uma vez que a gente não trabalha para a igreja, mas para o Senhor da igreja. Atualmente os especialistas dizem que nós temos não mais uma crise existencial, como era antigamente, a crise que estava por volta dos 40 anos, o indivíduo chegava nos 40 anos, ele começava a olhar para a vida dele, começava a dizer assim: será que eu estou no caminho certo? Eu estou na metade da vida? Será que a minha vida tem sentido? Os especialistas agora dizem que não é mais uma crise, mas duas. Uma talvez por volta dos 30, porque cada vez mais nós somos precoces e nós estamos olhando para pessoas ponto fora da curva. A gente olha para o cara que antes a gente nem tinha acesso, mas hoje a gente abre o Instagram, a gente vê tudo que o cara faz, a família linda, o trabalho lindo, e tudo tão lindo, e a gente começa a dizer: meu Deus, a minha vida não é assim. A gente vai começando a entrar em crise. Aí, depois vem os 50. O mercado já está empurrando você para fora. Você tem que se reinventar. Teu vigor não é o mesmo, teu casamento não é o mesmo, os teus filhos foram embora, síndrome do ninho vazio. Alguém sabe do que eu estou falando aqui, não? Posso ouvir um amém? Aí eu tenho visto recentemente no meu consultório um negócio que eu também tenho visto aqui com muita frequência. É o peso da realização. As pessoas hoje perguntam uma para as outras: você é realizado? Você é realizado? O indivíduo trabalha num serviço público há 20 anos carimbando o mesmo papel. Aí você pergunta para ele: você é realizado? Aí ele entra em crise, que ele descobre que ele tem que ser realizado. A mulher larga o marido, porque agora são as mulheres que estão largando o marido, não é mais o marido que está largando as mulheres. Elas se empoderaram. E elas descobriram que elas não eram realizadas no casamento. Aí elas estão: eu não sou realizada nisso. Por que você vai largar o seu marido? Você tem 15 anos, 3 filhos com ele. Não, porque eu não sou realizada. Você já leu Eclesiastes capítulo 2? Quando Salomão começa a fazer uma pesquisa sobre esse negócio chamado realização. A Bíblia diz que ele vai para as festas. Vai lá no Eclesiastes capítulo 2. Ele vai para as festas. Aí ele depois diz assim: isso tudo é loucura. Aí depois ele vai para o trabalho. E ele diz: isso é correr atrás do vento. Aí ele vai depois tomar todas. E ele fala: também não tem proveito. Aí ele vai para o sexo. Vai para as artes. E no final de tudo ele conclui: é vão. É vaidade, é correr atrás do vento. Aí você larga uma história para correr atrás de uma pseudo-realização, e na velhice você diz: meu Deus, eu não achei o que eu estava procurando, mas larguei muita gente no caminho. Será que alguém está entendendo o que eu estou falando? Porque se você perguntasse para sua bisavó se ela era realizada, ela não ia entender sua pergunta. Vó, a senhora é realizada no seu casamento? Como, meu filho? Aí você pergunta para o seu bisavô se é realizado no seu trabalho, ele vai dizer assim: olha, eu nasci vendo meu pai fazer isso. E eu entendi que o homem tem que trabalhar. É propósito, não é realização. Alguém está entendendo essa palavra? E ele foi e começou a trabalhar, é propósito. E ele criou os filhos com aquilo, é propósito. E ele foi para a família, e é propósito.
E aí no fim das coisas ele chegou no último dia, e ele olha para trás e diz: eu cumpri meu propósito, sou realizado. Só que ele não sabe que está realizado, porque quem corre atrás da realização não cumpre o propósito, mas quem cumpre o propósito tem realização. Alguém recebe essa palavra? Vocês estão muito calados hoje. Eu vou repetir isso, aí você fica mais pentecostal, tá bom? Quem corre atrás da realização não cumpre o propósito, mas quem cumpre o propósito encontrou a verdadeira realização. Aleluia! Vamos para Paulo? Volta para a Bíblia. Olha para o verso 6. O texto diz assim: eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Você percebe que aqui os versos apontam para o presente. Ele está descrevendo o seu cenário atual. Aí ele vai agora para o verso 7. Ele começa a descrever o seu passado. É uma avaliação do passado. Percebe que o 6, o 7 e o 8 é uma avaliação existencial da vida de Paulo nos seus últimos dias. No presente ele se enxerga como sendo alguém derramado em oferta de bebida. Aí no verso 7 ele diz: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Todos os versos no passado. Aí o verso 8 agora aponta para o futuro. Agora não está reservada, agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Vamos falar sobre esses 3 tempos? Porque a avaliação de Paulo sobre o seu presente é: quanto a mim, estou sendo oferecido como libação. Paulo aqui vai usar uma expressão que os que estão familiarizados com o Antigo Testamento sabem, é rito de adoração. É aquilo que era aspergido no sacrifício. Ele se via sendo entregue. Ele não olha para si enxergando que a sua vida foi uma tragédia. Ele não olha para a masmorra e diz: eu sou refém dos romanos. Ele não olha para as circunstâncias e diz assim: que tragédia me aconteceu. Não, ele está dizendo assim: eu estou sendo derramado em adoração. Será que você tem discernimento para olhar para além desse seu cenário e enxergar para além da masmorra que você é parte do projeto da glorificação do Senhor? Eu, dizia Paulo, não estou sendo sacrificado pelos romanos. Isso é o que vai acontecer já já. Eu estou sendo ofertado como parte da adoração. É isso que é. Você consegue olhar por trás do cenário? Você consegue perceber os bastidores? E aí, se você observar ainda nesse verso, você vai ver uma expressão que foi traduzida para nós como partida. Está próximo o tempo da minha partida. Mas essa palavra no grego tem sentidos muito interessantes. Por exemplo, quando nós observamos essa palavra, ela era comumente usada para quando alguém tirava o fardo de uma outra pessoa. Sabe quando você chega em casa e aí você está cheio de coisas, você vai tirando, vai colocando em cima e vai ficando leve, você joga a camisa para um lado, os homens especialmente, né? Você vai partindo desse negócio assim, você vai ficando leve. É Paulo na beira da morte, tendo essa sensação de que as coisas estão indo embora, ele está ficando mais leve, até que finalmente ele está diante daquele que o vê por inteiro. Uma outra tradução dessa palavra é aquela que poderia ser desamarrar o barco. Nas minhas férias eu andei de barco em alguns momentos, e aí a gente puxa aquela âncora. E quando a gente puxa aquela âncora, o barco está solto. É mais ou menos isso. E por último, essa expressão também era usada pelos soldados, quando eles desmontavam a barraca, desfaziam o acampamento para voltar para casa. Olha para Paulo dizendo presente. O presente de Paulo é isso.
é um barco que volta para o seu cais. É um fardo que já não existe. É alguém que está desmontando a sua casa temporária para ir para a sua casa definitiva. É esse o presente avaliado pelos olhos de Paulo. Mas eu quero me concentrar mesmo na avaliação do passado, porque quando a gente faz avaliação, geralmente é no passado que a gente vê. E ele usa 3 verbos pretéritos: eu combati, eu completei e eu guardei. E eu quero que você note aqui o combati, o bom combate. Se você olhar para o texto, você vai ver que Paulo tinha a certeza que ele combateu o bom combate. Mas é importante para nós ativistas notar que Paulo combateu o bom combate. Não é todos os combates. Ele combateu o bom combate. Se você é casado, você sabe que tem combate que não tem que combater. Porque você já brigou com esse homem 20 vezes por conta da toalha molhada em cima da cama e o desgraçado ainda não mudou. Chega, não combata mais esse combate. Tá bom. Aceita, vem no pacote. Se você está rindo é porque você já passou por isso no seu casamento. Deixa eu te dizer uma coisa, a maioria das pessoas cansadas estão combatendo muito além do combate que Deus nos deu a combater. Tem muito combate que a gente está entrando, muita luta que nós escolhemos que Deus não escolheu. Talvez hoje você precisa perguntar para você mesmo se a luta que te desgasta é de fato a luta que Deus te deu para lutar. Será que você quer que Deus se engaje na sua agenda porque você escolheu os seus combates? Ou você quer se engajar na agenda de Deus e nos combates que Ele te deu? Combati o bom combate. Quem sabe hoje é o dia de você desistir de lutar algumas lutas. Quem sabe hoje é o dia que Deus trouxe você aqui para revisar a sua história e te fazer perceber que muitas vezes aquilo que te desgasta não foi vocação de Deus, mas vaidade sua. O que te faz escolher os combates? A tua vaidade ou a vocação que Ele te deu? Eu digo como pastor que muitas vezes aquilo que nos desgasta não é aquilo que Deus nos deu, mas aquilo que não é a nossa luta. Sabe, querida irmã, querido irmão, quando Paulo vai falar sobre a sua vida, ele não fala sobre um parque de diversões. Os pesquisadores na área da psicologia estão cada vez mais confirmando que a nossa geração está viciada em diversão. Tem que ser agradável, tem que ser gostoso. Cada vez mais descomprometidas com aquilo que de fato gera desgaste. Essa é a geração que troca muito mais do que conserta. É a geração que quer pronto. Tem que ser prazeroso. Quando Paulo vai falar da vida, ele diz assim: a minha vida foi um combate, mas eu combati o bom combate. Eu oro para que hoje você pergunte a Deus: Deus, qual é a tua agenda para mim? Quais são os combates que eu tenho que combater? Sabe um combate que você precisa combater? A tua família. E eu não quero que você lute com a sua família, mas lute por sua família. Para de brigar em casa e brigue para manter a sua casa. Esse é um bom combate. Porque eu nunca vi alguém no final da vida dizer: eu devia ter feito mais uma pós-graduação. Eu nunca soube de alguém na beira da morte, em cuidados paliativos, que disse: eu deveria ter juntado mais dinheiro. Mas eu já soube de inúmeros casos de pessoas que querem perdão, reconciliação, que lamentam pelas relações que não viveram. Esse é o bom combate. Você quer saber qual é o bom combate? O do Evangelho.
E eu não quero que você entenda que o combate do evangelho é você pegar os versículos bíblicos e sair metralhando contra os pecadores. O bom combate do evangelho é você encarnar o evangelho e amar ao próximo de tal forma que ele veja em você Jesus. Esse é o bom combate do evangelho. Sabe qual é o bom combate? Paulo falou sobre isso em Efésios capítulo 6. Nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os principados e potestades. Você acha mesmo que você está sozinho? O inferno está contra você, e esse é um combate que vale a pena lutar. Mas você não luta com as suas forças, você tem que ter a armadura de Deus. Esse é um combate que vale a pena lutar, porque a vitória já está garantida em Cristo Jesus. Quero caminhar e olhar com você para essa segunda expressão: eu completei a carreira. Eu completei a carreira. E é interessante porque Paulo não diz eu ganhei a carreira. Ele não está dizendo assim, eu venci a corrida. Ele está dizendo assim, eu completei. Porque numa época onde nós estamos sempre olhando para a corrida do outro, Paulo está em paz porque ele só olhou para aquela que Deus deu para ele correr. No dia 2, nas minhas férias, eu decidi fazer uma peregrinação. E foi muito interessante, porque não era um exercício físico, era um exercício de autoconhecimento. Eu já saí de casa doente, mas ainda assim nós caminhamos 32 quilômetros. E quando a gente desfaz a ideia da competição, o caminho fica mais fácil. Porque saiu um irmão querido de nossa comunidade, e eu e a minha esposa. E se você me perguntar quem chegou primeiro, eu não vou saber dizer. Mas eu vou dizer para você que os 3 chegaram. 8 horas depois, os 3 juntos, um apoiando o outro. Nós chegamos. Não dá para olhar para a vida pelas lentes da competitividade. Você não foi chamado a ganhar de ninguém, você foi chamado a completar a sua corrida. Quando você corre uma maratona, você não está preocupado em vencer a maratona, a menos que você seja um queniano. Se um amigo seu chega para dizer para você assim, olha, eu corri uma maratona, você não diz assim, em que lugar você ficou? Você diz assim, caramba, como foi que você aguentou? Essa é a questão. Será que você entende que a vida não é um tiro de 100 metros? A vida é uma maratona. E nos seus últimos dias, Paulo está dizendo, eu completei a corrida. O velocista é a expressão do esperto. E o maratonista é a representação do sábio. O velocista tem que sair primeiro. Ele tem que ter o jeito. Você já viu a maratona? O pessoal vai brincando, vai sorrindo. A vida é maratona. Thomas, mas se isso é verdade, tudo muda, né? Muda sim. Porque se a vida é maratona, mais importante do que a velocidade é a resistência. Se a vida é maratona, mais importante que a comparação é o autoconhecimento. Se a vida é maratona, mais importante do que começar bem é terminar bem. Será que alguém recebe essa palavra aqui hoje? Que corrida é essa que nós estamos correndo? Hebreus capítulo 12, verso 1, se você puder olhar a sua Bíblia, você vai ver que corrida é essa. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Paulo está falando de uma corrida. Mantenha a sua Bíblia aberta.
Paulo está falando que tem coisas que nos atrapalham nessa corrida. E Paulo está falando que tem uns pecados que nos envolvem nessa corrida. Mas nós precisamos de perseverança. Livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha. Ele está falando sobre Jesus, é a trajetória da corrida de Jesus. Na corrida de Jesus teve cruz, teve vergonha, mas ele assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. O autor de Hebreus está nos dando preciosas lições. Ele está dizendo assim: você vai ter problemas no caminho, e talvez eles vão cansar você e vão desanimar você. Eu sei que eu estou pregando para alguém que está cansado. Eu sei que tem gente me ouvindo e desanimado. Mas eu quero dizer para você que o autor de Hebreus nos sugere: olha para Jesus e veja como ele correu a corrida. Porque se você entender como Jesus correu a corrida, teu coração se anima e você é renovado. Eu creio que essa é manhã de renovação para muitos que estão aqui hoje. Eu creio nisso. Mas você precisa se livrar daquilo que te atrapalha. Você tem que amputar, muitas vezes, hábitos que te levam ao pecado. Não tenha pecados de estimação. Não carregue peso excessivo. Nessa nossa caminhada, tudo que nós não queríamos era carregar peso. Então a gente começou a fazer a pergunta: o que é extremamente necessário? E somente isso. Porque quando o trajeto é longo, você vai se desfazendo de tudo que pesa. E o mundo está cansado porque não percebeu que está carregando demais, desnecessariamente. Você precisa tomar uma decisão hoje. O que você vai fazer com essa palavra? O que você vai fazer hoje para correr mais leve? E se você estiver quase desistindo, eu quero te dizer: Jesus já fez essa corrida. Sabe por que você não precisa ganhar essa corrida? Porque Jesus já ganhou. E o mais lindo de tudo é que o vencedor pegou o troféu e levou até você, porque você completou a corrida. E aquele que perseverar até o fim será salvo, e dar-lhe-ei a coroa da vida. Alguém recebe essa palavra aqui hoje? Aleluia! Aleluia! Aí ele vai dizer uma outra expressão ali: guardei a fé. Paulo está começando a nos ensinar um pouco mais sobre como a gente corre essa corrida, mas a gente não pode esquecer que é a fé que nos dá acesso a essa corrida. Paulo usa por 3 vezes metáforas para ensinar a Timóteo no seu ministério, e as metáforas são o soldado, o corredor, mas agora parece que Paulo faz menção a uma outra metáfora que em outro texto ele já tinha usado para Timóteo, que é o administrador fiel. É aquele que é fiel, é aquele que é capaz de guardar. Guardei a fé, diz Paulo. Eu fico pensando assim, se um dia a gente perguntar: Paulo, o que é guardar a fé? Talvez ele diga assim: é que eu não abri mão dos meus princípios. Eu vivi o Evangelho até as últimas circunstâncias. Não deixem o Evangelho da cruz. Não troquem pela comodidade. Não troquem pelas promessas.
Nós precisamos resgatar o evangelho da cruz. Não se encantem com os pregadores engraçados. Nós precisamos olhar para o evangelho da cruz. As pessoas dizem assim: siga o seu coração. É o que as pessoas lá fora estão dizendo isso. Siga o seu coração. Se eu seguisse o meu coração, eu ainda estava em casa dormindo. Será que você está entendendo que o nosso coração é enganoso? E que muitas vezes o nosso coração se apaixona por aquilo que nós perseveramos em fazer, em obediência ao que Deus nos deu. Sabe por que eu sou apaixonado pela igreja? Porque um dia eu era menino e meu coração não queria ir para a igreja, e meu pai disse: você vai. Não, pai, eu não gosto. Mas você vai, meu filho. E eu dormi nos bancos da igreja. Aí eu peguei uma raiva de igreja. Experiência traumática, adolescência, fugi da igreja, não queria saber de igreja, mas o Senhor da igreja foi me buscar. Só que quando eu voltei para a igreja, eu sabia tudo sobre igreja. Porque eu não estava dormindo, eu ouvia pregação. Eu conheço os louvores, eu sei o que é que Deus fez, faz e pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Eu sei quem é o Senhor da igreja, porque embora o meu coração não queria ir para lá, eu vi o Senhor operando inúmeras vezes. Será que alguém está me entendendo? Que muitas vezes Deus nos chama a cumprir propósitos e nós não podemos seguir o nosso coração, nós temos que seguir a voz de Deus. Eu não sigo o meu coração, eu sigo o coração de Deus. Por isso é importante guardar a fé. Vai ser difícil, guarda a fé. Persevera na fé. Persevera naquilo que Deus tem para você. Às vezes a gente se prende ao passado. Tanto porque ele foi ruim, quanto porque ele foi bom demais. Quando o nosso passado foi muito ruim, ou quando o nosso passado foi bom demais, ele vira uma prisão muitas vezes. Tem um monte de gente me ouvindo aqui hoje, que se eu sentasse e dissesse assim: me conta aí o que Deus está fazendo na sua vida. Fazendo hoje não, mas no passado. Eu fiz muita coisa para o Senhor, era muito ativo. Eu vi Deus fazer muitas coisas. Tem gente que repete a mesma história, do mesmo trauma, da mesma cena o tempo inteiro. Se agarra no passado, como se aquilo não pudesse ser resolvido na sua vida. Recebe uma palavra de Deus para o seu coração hoje. Isaías capítulo 43, verso 18 e 19, que diz: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, eu estou fazendo nova todas as coisas. Ela já está surgindo, vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. O passado foi bom para te ensinar, mas é no futuro que está aquilo que Deus quer fazer por você. Por isso, Paulo conclui olhando para o futuro, e no verso 8 ele diz assim: agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Paulo estava na masmorra, e eu fico imaginando os soldados chegando lá, abrindo aquela prisão, puxando aquele velho Paulo, e ele vai caminhando, e as pessoas vendo ele caminhando, para ser degolado, porque a história diz que Paulo foi degolado. As pessoas estão vendo um velho que por amor a Cristo está indo ser degolado. Mas eu fico imaginando o que Paulo via. Paulo não estava vendo o que o povo estava vendo. O povo estava vendo Paulo sendo conduzido para ser degolado. E Paulo estava caminhando, velho, dizendo assim: a coroa está logo ali. Eu sei em quem tenho crido. A coroa está logo ali. Sabe, irmãos, quando a gente morre,
a gente recebe umas coroas que a gente nem vai ver. Homenagens póstumas de flores que não serão contempladas por aqueles que merecem. Escolha flores em vida. Quando os vencedores das corridas vão para o prêmio, eles recebem uma coroa. Muitas vezes aquela coroa traz vanglória, mas ela logo se desfaz. Horas depois, e você olha para o pódio e não tem mais absolutamente nada, senão algumas folhas de louro no chão. Mas a coroa que todos aqueles que amam a vinda do Senhor receberão será eterna. Vale a pena viver os propósitos de Deus e esperar um dia se encontrar com o Senhor. Você não pode imaginar Jesus num camarote, olhando você, cansado, se arrastando para a linha de chegada. Esse não é Jesus. Eu quero que você olhe para Jesus com roupa de corrida, com a medalha de quem correu, e vez por outra Jesus volta, entra na corrida, pega você e vai trazendo você um pouco mais perto, porque Jesus não é só aquele que venceu, é aquele que nos faz vencer, é aquele que nos leva até o final. Eu sei que hoje o Espírito Santo está renovando o seu coração. Eu sei que hoje você recebeu uma palavra de Deus. E se hoje você sentiu que Deus está falando com você, eu quero que você fique de pé e entre em oração agora, pedindo para que o Senhor renove o seu coração. Quem sabe hoje é o dia que Deus trouxe você aqui para você abandonar as coisas que estão atrapalhando a sua corrida. Quem sabe hoje é o dia que você precisa escolher qual é o combate de Deus na tua agenda. Talvez você está se desgastando com os teus combates, quando Deus diz: você precisa lutar os meus, porque os meus combates são os bons combates para você. É tempo de escolher o combate. É tempo de dizer: Deus, me ajuda nessa corrida, porque eu não quero desanimar. É tempo de desfazer as nossas relações com o pecado e com tudo que nos prende. É tempo de calcular a rota da nossa vida. E a rota da nossa vida obedece ao endereço que é Jesus de Nazaré. Tendo os olhos fitos em Cristo Jesus. Tendo os olhos fitos em Cristo Jesus. Se o teu endereço for o Senhor Jesus, um dia quem sabe você possa dizer: eu combati o bom combate, eu completei a corrida e eu guardei a fé. Feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Eu quero que você responda para si mesmo hoje para onde você está indo. Será que você não é como aquele senhor que queria mais e mais e morreu antes de chegar na linha? Será que é de mais coisa que você precisa? Será que é de mais diversão que você precisa? Será que você está correndo atrás do vento que se chama realização? Ou será que você está tentando ouvir a voz de Deus que se chama propósito? Escolha os bons combates na agenda de Deus. Eu quero que você nesse momento decida lutar as lutas que Deus te chamou para lutar. Eu quero que você entenda que se você está correndo uma maratona, mais importante que a velocidade é a resistência. Mais importante que a comparação é você conhecer você e conhecer quem te colocou nessa maratona. Mais importante do que começar bem é terminar bem. Quem sabe você não começou bem, mas você pode terminar bem. É tempo de recalcular as rotas da nossa vida, para a glória do Senhor, para a glória do Senhor.